Hoje, a nossa convidada, Aurora Russi, cônsul da Itália em Minas Gerais. Observem bem que eu não disse consuleza, eu disse cônsul da Itália. É isso mesmo, Aurora? Muito obrigada por Grazie ter lembrado. mille. Grazie mille. Não, bem lembrado. Pois é, a Aurora é a cônsul da Itália em Belo Horizonte. E eu fico muito feliz de recebê-la aqui no Via Estúdio para falar um pouco do trabalho do consulado, para falar um pouco do trabalho da cônsul aqui na comunidade. E ela vem com muita frequência a Poços de Caldas, porque Poços de Caldas tem uma comunidade italiana e descendentes de italiano muito grande, não é isso, Aurora? Enorme. Eu acredito que é a maior que a gente tem aqui. A quantidade de descendentes que temos na região é onde mais tem em todo Minas Gerais. É mais em Poços de Caldas do que nas outras cidades, né? Sim, pelo que a gente vê. Também a resposta que a gente tem aqui em Poços de Caldas, quando organizamos qualquer coisa do consulado ou com a agência consular honorária, é bem maior também que nas outras cidades de Minas. E você tem um grande aliado aqui, que é o Padre Graciano Cirino. Queridíssimo. Um grande amigo nosso, Queridíssimo. né? Aurora, vamos começar a nossa entrevista hoje falando sobre o que é ser cônsul. Para ser cônsul é um cargo diplomático. Isso. Não é um cargo simplesmente indicado, é um cargo... Eu sei que a Aurora nasceu em Roma, estudou em Milão, né? E foi depois para a Embaixada da Itália em Madrid. E aqui está no Brasil desde 2014, é isso, Aurora? Já são 4 anos. 4 anos. Qual o tempo de permanência de um cônsul ou de uma cônsul num país ou numa cidade? Justamente 4 anos. Tá terminando o seu tempo aqui? Em junho, Que ainda pena, falta Aurora. pouco, mas é próximo. Se a gente escrever lá, eles podem nos atender e não deixar você sair daqui, Aurora? Duvido. Nossa, sim, nós já convivemos com vários cônsuls da Itália que estão em Belo Horizonte, mas a Aurora, a gente tem uma proximidade maior, esse tempo todo, esse carinho, essa vivência, essa convivência, né, Aurora? Te agradeço muito por isso. Então quer dizer que agora, próximo, você está indo para outro lugar? Já tem destino certo? Não, eu volto para Roma, porque no sistema da carreira de um diplomata, geralmente vocês fazem 4 anos num lugar, 4 anos em outro e 2 anos de pausa, digamos, em Roma. Que não é pausa, eu vou continuar trabalhando pelo É o interstício para ir para outro lugar. Isso. E o cônsul escolhe onde vai ou ele é designado? Olha, nossos postos você pode expressar uma preferência. Por exemplo, Belo Horizonte foi dentro das cidades que eu podia escolher naquela época, em 2014. Sim. Era o meu primeiro destino, o que eu queria mesmo. Sim. Mas você pode dar até 6 preferências e depois, conforme vários equilíbrios, né, que dependem do seu grau na carreira, os arranjos, tempo de permanência previsto e várias outras coisas, você vai para um lugar ou outro. E você tem um lugar de preferência, saindo de Belo Horizonte, passando esse tempo em Roma? Tem algum lugar de destino que você tem interesse? Por enquanto é cedo demais para até pensar nisso. Sim. Porque 2 anos em Roma o meu trabalho vai ser muito diferente. Na verdade, eu queria saber para onde que a Aurora vai, para depois, oportunamente, a gente visitar a Aurora. E fazer outra entrevista no carro. Vai fazer outra entrevista no carro, a gente aluga um carro onde ela estiver. Muitos saíram daqui e foram para a Índia ou outros lugares mais. Aurora, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que muitas pessoas gostariam de fazer. E que confunde um pouco a cabeça das pessoas. Tá. Qual é a diferença do consulado para a embaixada? Então, embaixada e consulado são a mesma coisa no sentido que todas duas são agências do governo italiano. Sim. No Brasil, por exemplo. Fazemos um exemplo do Brasil. Qual a diferença? Que o embaixador, que geralmente é um diplomata um pouco mais, digamos, alto em grau do que eu sou bastante nova na carreira diplomática, o embaixador vai ter o poder pleno, ou seja, ele é, em todos os aspectos, representante da Itália para o Brasil, né, perante o Brasil. No caso do consulado, os consulados nunca ficam nas capitais, ou seja, não ficam nas capitais federais, mas ficam nas capitais, por exemplo, dos estados. O que acontece é que no estado, nesse caso, eu represento a Itália perante o governo de Minas Gerais. Sim. Significa que eu tenho poderes plenos? Não, eu não posso, por exemplo, faço o caso extremo, declarar uma guerra, né?
eu posso lidar principalmente com a proteção dos italianos e das empresas italianas que têm em Minas Gerais. Negócios em Minas. Isso. Não posso, por exemplo, me ocupar de alguma coisa fora de Minas Gerais. Então, isso já limita minha atuação. O embaixador pode atuar em todo o Brasil. Tá. Então quer dizer que no Brasil nós temos um embaixador que fica em Brasília. Isso. E vários cônsuls que ficam nas capitais dos outros estados. Exatamente. Possivelmente um em cada estado, é isso? Ué, quase isso. Vocês têm 27 estados, então Sim. seria difícil ter 27 consulados. Digamos que temos nesse momento 6. Sim. Além de Brasília, a gente está presente em BH, no Rio, em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre e em Recife. Sim. Esses 4 anos que a Aurora ficou aqui no Brasil, qual que é a impressão que leva do nosso país? É um país muito alegre. Alegre? É um país onde as pessoas sorriem muito. Uhum. E isso é verdade. É um Tem país muito jeito do italiano também, né? muito, sobretudo em lugares como Poços de Caldas, onde Sim. você realmente se reconhece. E nem falo do sul do Brasil, onde é ainda mais forte, porque a imigração italiana no sul do Brasil foi até mais forte que aqui no sul de Minas. Então imaginem o que é lá. Mas brasileiro tem um jeito muito alegre, muito disponível, muito acolhedor. Bom, eu falo dos brasileiros pensando nos mineiros, né? Porque foram Sim. as pessoas com quem eu me relacionei Teve mais contato, né? Exatamente. Bom, enquanto eu estou conversando aqui com a cônsul italiana em Minas Gerais, Aurora Russo, nós estamos andando pelas ruas da nossa querida Poços de Caldas, que a Aurora conhece na palma da mão, o mapa de... Então, Aurora, é a lembrança boa que leva e a saudade que deixa, porque afinal de contas, seu trabalho foi espetacular. Essa avaliação que eu faço não é minha, são daqueles que precisaram do consulado. Mesmo porque o consulado sempre esteve presente aqui, atuando, inclusive na intermediação da liberação da cidadania italiana. Então isso é muito importante, é o consulado ir às pessoas e não esperar que as pessoas só que se dirijam ao consulado, mesmo porque nós estamos muito longe da capital mineira Sei. e dificulta para muitas pessoas, não é verdade? E esse é o trabalho do consulado também, né, Aurora? Eu acredito que sim. E num caso como Minas Gerais é enorme. São muitas Minas Gerais, né, como se fala. E quando eu cheguei, eu comecei a viajar justamente para perceber essas distâncias, essas diferenças. E quando eu vi, por exemplo, para chegar aqui, vocês demoram 6 horas. Tem 6 horas e... Se tudo der certo. Sim. Então, imagina os meus compatriotas que precisam de serviços consulares. Tem algumas coisas que eu não posso fazer fora de Belo Horizonte. Tem outras que, podendo, eu faço. Então, esse é o motivo para que estamos aqui também mais uma vez. Eu acho que essa é a minha sexta visita aqui a Poços. Espero que não seja a última, porque Esperamos realmente gosto. também que não. E eu queria dizer também que a Aurora é tão simpática, não só aqui, quando ela está nos visitando, quanto em Belo Horizonte também. Já estive lá no consulado por algumas vezes e a Aurora sempre nos recebe de braço aberto, com muita alegria, com essa satisfação de receber amigos. Nós somos amigos, pelo tempo que nós convivemos, a gente tem a liberdade de dizer isso. E a Aurora é assim com todo mundo, né? Aurora, eu fico pensando aqui, essa relação Brasil-Itália é uma relação assim interessante, porque eu vejo a colonização italiana totalmente diferente da colonização de outros povos aqui no Brasil. A maioria dos povos que vieram para o Brasil, eles vieram para colonizar. Eles vieram para tomar conta da terra, para extrair as riquezas do Brasil. Vieram aqui, inclusive, para tentar ocupar um espaço na terra. Os italianos não. Os italianos atravessaram o Atlântico, vieram para cá para trabalhar, principalmente na lavoura e na indústria, não foi isso, Aurora? Confio. E essa história é uma história muito bonita e muito rica nos italianos, né? E que hoje muitos deles fazem o caminho inverso, estão indo para a Itália. Morar na Itália hoje é um bom negócio para o brasileiro? Bom, é um bom negócio para todos. A Itália está numa situação boa nesse momento. Passamos por uma crise muito forte Sim. na Europa inteira e, digamos, no mundo inteiro. Mas o país está voltando a crescer novamente, que é um pouco, faz parte do cenário internacional, porque também aqui no Brasil já se começa a ver alguns sinais de retomada, né? Sim. Então é um pouco um movimento, como dizer, comum a vários países.
O que é certo é que os brasileiros podem se sentir bastante em casa na Itália, que é a mesma coisa que acontece aos italianos que vêm por aqui. Portanto, tem uma proximidade maior que deveria simplificar a vida, né, de quem atravessar o Atlântico e ficar tão longe de casa. Daí até a própria língua. Você, depois de uma semana na Itália, você tem até uma certa facilidade de se comunicar. É diferente de ir para um país que a língua é não latina. Verdade. Não é verdade? Verdade. Eu já estive na Itália de norte a sul, de sul a norte, Milão, Roma, até na Calábria. Eu conheço bastante da Itália para dizer que na Itália a gente se sente em casa. Que bom. E os italianos são muito acolhedores, assim como a Aurora também tem essa simpatia conosco. Aurora, qual que é a sua finalidade dessa visita específica agora em Poços de Caldas? Parece que vai haver uma facilitação do título de cidadania para algumas pessoas, é isso, nesse momento? Não, na verdade, se posso precisar, a gente está fazendo os passaportes, ou seja... os passaportes? Passaporte, isso. Para quem for já cidadão italiano, a gente se disponibilizou já para emite viajar. O passaporte? Pega a digital, depois tá. emitimos lá no consulado em Belo Horizonte e vem enviamos pelo correio? Sim. Que é já uma coisa que fizemos um ano atrás aqui em Poços e já fizemos em outras cidades, em Uberlândia, em Montes Claros, em Juiz de Fora, que é justamente para atender às necessidades de pessoas, por exemplo, mais idosas ou famílias numerosas ou com dificuldade financeira, com alguma até dificuldade financeira ou dificuldade de pegar um ônibus e chegar até Belo Horizonte. Então a gente vem aqui para facilitar esse trabalho. Tá, nós já falamos sobre isso, mas só para repetir, olha a diferença. A Consul sai de Belo Horizonte com todos os seus agentes consulares para emitir passaporte, ou melhor, pegar digitais para emitir o passaporte. A importância e, lógico, o significado desse ato parece tão simples, mas tão importante da Consul, né? Aliás, a Consul Aurora Russi, que inclusive já foi agraciada com a medalha em confidência. Verdade. É o mais alto grau de condecoração em Minas Gerais. Parabéns. Obrigado. Isso foi em 2016? Isso. Né? Isso. E a Aurora recebeu esse reconhecimento do governo do estado de Minas Gerais. Poucas pessoas têm essa oportunidade desse reconhecimento. E a Aurora, com apenas 4 anos que está aqui, aliás, naquela época só tinha 3 anos, né? Recebeu essa condecoração tão importante, Aurora. Foi uma honra, uma grande honra. Foi em Ouro Preto? Ouro Preto, uma cerimônia linda, nunca vou esquecer. Não dá para esquecer. Ouro Lindo. Preto, que é uma cidade, teoricamente, é o símbolo do colonialismo aqui no Brasil. E Ouro Preto é uma cidade que passa a ser uma cidade simbólica para todos os brasileiros. Por isso que a medalha Tiradentes é lá. E foi lá que nasceu a Inconfidência Mineira também. Não é isso, Aurora? Aurora, e então, terminado esse trabalho, a Aurora retorna a Belo Horizonte, continua o seu trabalho lá na agência consular. Lá na agência consular, o seu trabalho como cônsul é o mesmo trabalho que você veio fazer aqui, de liberar passaportes, dos vistos, análise, tudo isso passa pelo crivo da cônsul. Passa. Especificamente, não é ninguém que libera, é a própria cônsul que libera e analisa, é isso? Praticamente sim. Eu tenho 12 colaboradores, então as tarefas são repartidas entre essas 12 pessoas, pero lógico que toda a responsabilidade final é minha, portanto... Sim. É um trabalho interessante, mas também de muita responsabilidade, porque eu sempre falo para meus colaboradores que eu vou assumir qualquer erro que tiver, mas sim. É claro que eles têm que trabalhar bem para fazer menos erros possíveis. É uma equipe, né? Exatamente, um jogo de equipe. A gente como se fosse a Azurra? Tipo, somos a seleção italiana. Todos têm que jogar para o mesmo final, com a mesma finalidade. Todos nós. Nossa finalidade é servir o nosso público, é providenciar serviços. Então temos que trabalhar todos na mesma direção. Eu estou sabendo também que o consulado mudou de endereço em Belo Horizonte recentemente. E com uma força-tarefa, apenas 4 dias ficou fechada. É isso, Aurora? Verdade. Fico muito feliz que você está falando disso, porque na verdade talvez seja a coisa da que eu fico mais orgulhosa desses 4 anos. Continua na Savassi. Continua na Savassi. Eu acho que melhoramos demais a nossa localização e posicionamento na Savassi. Foram 4 ruas que a gente mudou, não muito.
Porém, agora estamos em um prédio independente, que tem cara de antigo, apesar de não ser muito antigo, mas é lindo e tem cara de consulado e tem várias vantagens, entre elas o fato que é organizado de forma diferente e todo o time do consulado se sente ainda mais unido, é mais uma família ainda. Para o nosso público, a gente conseguiu até colocar um ponto de ônibus chamado Consulado da Itália. Que bacana. Desse jeito não é difícil chegar até nós. A gente se coloca na rua para que vocês nos vejam. Passa o endereço para aqueles que não Rua conhecem. Lagoas 721, estamos do lado da Praça da Liberdade, então uma localização excelente. E é um consulado que está funcionando muito bem, estamos recebendo os parabéns de todos. E também para o governo italiano foi um bom negócio, porque estamos até economizando quase 15 mil reais por mês de aluguel. Puxa, então, mudou para melhor e mais barato. Com certeza, então eu estou super orgulhosa e agora em fevereiro vamos ter a inauguração oficial do consulado. Aliás, você já está convidado. Mas agora. eu vou com o maior prazer. Será uma sexta-feira e vamos ter a presença do governador de Minas Gerais e também do ministro de Relações Exteriores da Itália, que anunciou que iria participar dessa cerimônia. Portanto, estamos muito emocionados porque, bom, é a primeira vez que acontece algo assim. Muito bacana. Que essa relação Brasil-Itália ela é tão interessante, mas tão interessante, gente, que eu vou citar aqui um fato ou um fator que eu acho que pouca gente conhece. Eu conheço uma pessoa que se chama Fausto Longo, e ele é senador italiano, e ele é brasileiro. É italiano. O senador Fausto Longo é também italiano. Pois é, mas ele é nascido em Piracicaba. Eu sei. Então, quer dizer, interessante, né, a gente saber que essa relação é tão bacana que dentro do Senado italiano se abre o espaço para um senador, né, que vem teoricamente de fora, né? Se posso dizer, na verdade, o senador é italiano, ou seja, o sistema italiano, como alguém deve saber, a cidadania italiana se dá por descendência. Portanto, esse é o motivo para que, por exemplo, aqui em Poços temos muitos italianos. Porque são todos descendentes de alguém que chegou. Quando se tirar a cidadania italiana, não tem diferença entre quem nasceu na Itália e quem nasceu fora. Para nós é italiano. Isso significa que tem todos os direitos e todos os deveres dos italianos. Entre os direitos tem também o direito de participar das eleições, tanto de forma ativa, votando, tanto de forma passiva, também concorrendo às eleições. Concorrendo. Esse é o caso não só do senador, mas de outra deputada, da Renata Bueno, também de vários outros senadores e deputados da Argentina, dos Estados Unidos. Enfim, nosso sistema é um sistema muito, diria, abrangente. Então, uma vez que esse é italiano 100%. Tá certo. Aurora, quero agradecer a sua entrevista, a sua gentileza, essa cordialidade, principalmente a disponibilidade do seu tempo, tirar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que aqui está tão corrido, né? Várias coisas a fazer, para nos conceder essa entrevista para os nossos milhares, milhões de telespectadores que nos acompanham no Brasil, aqui em Poços e no mundo inteiro. Muito obrigado, Aurora. E sempre seja muito bem-vinda a Poços de Caldas. Estando ou não à frente do consulado. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado eu. Até o próximo Via Estúdio.